Nossa 11ª aula hoje, Romanos 10, versículo 5, até Romanos 11, versículo 36, veremos esses dois capítulos hoje na nossa aula. Estamos já indo para a reta final do nosso curso de Crescendo em Romanos aqui no NEP, glória a Deus por isso. E vamos lá, vamos iniciar com uma oração então? Vamos lá então. Santo Deus, amado Pai, agradecemos a Ti, Senhor, por mais uma noite, mais um dia, Senhor, debaixo da Tua graça, debaixo, Senhor, de Tua misericórdia, Pai, que nos alcançou, pois Tu nos elegeste, Senhor, ainda na eternidade, para sermos o Teu povo, Pai, para sermos contados como Teus filhos. Agradecemos a Ti, Senhor, por tamanhas bênçãos em nossas vidas. Pedimos que o Senhor esteja aqui presente conosco nesta aula, nos acompanhando, dando discernimento, sabedoria, Senhor, para compreendermos a Tua palavra, para ensinarmos também a Sua palavra, Senhor, para aplicarmos a Sua palavra em nossa vida, Pai. Pedimos também que o Senhor esteja presente com aqueles nossos amigos, irmãos que não estão presentes aqui, que verão a aula futuramente, também com o professor Ronaldo, Senhor, que não está presente aqui. Pedimos que o Senhor acompanhe-nos e faça-se presente, Senhor. Fale através de nós e quebrante nossos corações para recebermos a Tua palavra, Senhor, para compreendermos conforme os ensinos do Teu Espírito. Mas seja feita a Tua vontade. Nossa oração, no santo nome de Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Vamos lá então, pessoal. Romanos 10, versículo 5 até 11:32, essa parte aqui da aula. Confissão verdadeira. Paulo começa Romanos 10 lamentando-se que seus parentes, Israel, né? Paulo ele vai afirmar mais à frente que ele é israelita, da tribo de Benjamim. Eles tinham zelo pelas coisas de Deus, mas não com sabedoria. Eles não conseguiram entender que a doutrina da justificação não era algo novo, não era ensinamento dos apóstolos somente. Havia sido estabelecido no início do Antigo Testamento, particularmente na vida do patriarca Abraão, né, o pai Abraão, de toda a descendência étnica de Israel. A justificação diante de Deus, de um Deus santo, um Deus que é santo, 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 é somente pela fé. E é o que veremos agora a seguir. A justiça da fé. Aí Paulo continua do seu lamento aqui nos versículos 5 até o 7 do capítulo 10, que diz o seguinte: Moisés escreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração, quem subirá ao céu, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer subir Cristo dentre os mortos. À primeira vista, irmãos, os pensamentos de Paulo aqui parecem um pouco evasivos, né? É uma passagem complexa até de entender. E ele está estabelecendo duas ideias aqui que representam impossibilidades evidentes. É tão impossível uma pessoa ser justificada pela lei ou por suas obras, quanto um ser humano ascender ao mais alto dos céus e de lá trazer Cristo para a terra, entendeu? É isso que ele está falando aqui. Ou é igualmente impossível para qualquer ser humano, pela força de sua retidão ou integridade, descer a cova do inferno e trazer Cristo de volta aos mortos. Até porque Cristo não está mais lá, né? O Cristo não está mais morto. Cristo foi ressuscitado por Deus Pai. E Paulo está dizendo que é impossível para alguém ser salvo pelas obras da lei, obedecendo a Torá. Né? Do mesmo modo que é impossível trazer Jesus de volta do céu. Em forte contraste com essa impossibilidade, irmãos, Paulo cita Moisés acerca da palavra de Deus. Aí no versículo 8 ele diz o seguinte: mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Eita, sumiu meu mouse aqui para continuar. Nossa, sumiu meu mouse, pessoal. Não consigo clicar aqui. Eita. Caramba, gente. Achei. O mouse sumiu, ele tá invisível. Olha só que coisa. Bom, aí, consegui. Glória a Deus. Em outras palavras, a verdade central a respeito da justificação. A verdade central a respeito da justificação não é tão elevada, abstrata, profunda ou intensa que esteja além do nosso entendimento. Para compreender o evangelho não é necessário um doutorado em teologia. Isso, inclusive, é algo que muita gente questiona, né? É muito complexo e tal. E tem temas, realmente, que são complexos. Nós, aqui na nossa aula, a gente viu bastante coisa que é complexa, que teve bastante discussão, e faz parte, é algo bom, realmente, né? Uma discussão saudável, enfim, sobre a fé. Mas
o que é basilar da fé, a crença em Cristo Jesus, Cristo crucificado, né, que é loucura para os gregos e escândalo para os judeus, que Paulo vai dizer em 1 Coríntios, isso é algo muito simples, entendeu? Então, teologia sistemática, ou se você é infralapsariano, supralapsariano, isso. Se você é pós-milenarista, ou amilenista, enfim, tudo isso, irmãos, é detalhe, é acessório. É importante saber? É importante saber. É importante nós termos uma confissão de fé particular, né? Ou até porque estamos numa igreja batista e tem séculos de confissões de fé, né? Que representam as nossas crenças, né? Crenças que divergem de igrejas como, por exemplo, a presbiteriana. Nós cremos no credo batismo, né? A confissão que o batismo é uma confissão de fé que você tem que ter, você tem que crer em Cristo mesmo para ser batizado. Na igreja presbiteriana, por exemplo, eles seguem a linha aliancista e batizam crianças, se baseando como fazendo uma analogia, né, de que o batismo está para a nova aliança, assim como a circuncisão estava para a dos israelitas étnicos, né? Então, são perspectivas diferentes, é importante a gente saber disso, mas o que é básico da nossa fé, isso é simples, irmãos. Isso não está escondido em mistérios, não está restrito a uma comunidade, não. Cristo está ali, disponível a todos, sabe? É simples, a pregação não é complexa, né? Os irmãos já devem ter tido experiências, ou conhecer, ter ouvido pelo menos sobre isso, sobre histórias de gente muito simples, que em algum momento ali de pregar o evangelho, teve uma capacidade que uma pessoa com muitos títulos, com uma cadeira acadêmica, enfim, ela não saberia explicar. Ela não saberia pregar o evangelho da mesma forma, né? Tamanha simplicidade do evangelho, né? É óbvio, o espírito capacita, mas a fé de uma pessoa mais simples, mais simplória, e a fé de uma pessoa mais intelectual não é discrepante. Elas depositam a fé não somente na figura de Cristo, não é o mérito delas, é o mérito de Cristo na cruz, né? Perfeito. Não somos gnósticos, né? O gnosticismo os irmãos já viram em aulas anteriores, já citamos, né? Que são alguns grupos heréticos ali que surgiram no começo da igreja e que ao final ali do século I já estavam dando alguma dor de cabeça. Tanto que a gente vai encontrar a primeira epístola de João tratando um pouco diretamente contra os docetistas, né? Que é um dos ramos do gnosticismo, né? Os gnósticos, eles eram vários grupos englobados nesse título gnosticismo, mas eles discordavam entre si, né? Então, nós não somos gnósticos, nós somos cristãos, que acreditam que o evangelho só pode ser entendido por um grupo de estudiosos de elite. Os gnósticos, eles creem nisso, né? Gnóstico vem do termo gnose no grego, que significa conhecimento, né? Eles creem que detêm esse conhecimento, além da massa, né? É muito semelhante, inclusive, a algumas seitas que vemos dentro do cristianismo hoje em dia, né, que creem que somente eles terão a salvação, né, porque eles conhecem um livro em específico, eles têm uma revelação específica que somente eles terão a salvação, né, todo mundo que crê no evangelho somente, que crê em Cristo Jesus, não terá. Para ser salvo tem que crer em Jesus e mais um pouquinho, tem que crer em Jesus e na profecia da mulher tal. Para ser salvo, precisa crer em Jesus e conhecer o livro tal. Para ser salvo, precisa crer em Jesus e pedir a intercessão do santo X, Y, Z, entenderam? Então, nós não cremos nisso. O evangelho ele é simples, o evangelho é Cristo crucificado. É isso, então somente isso. O evangelho está perto de você. É uma expressão hebraica que significa que está ao nosso alcance. Paulo nos lembra aqui, irmãos, da facilidade com que podemos compreender a mensagem, que se resume no seguinte, que ele vai dizer no versículo 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Isso ecoa aquela passagem de Atos, né? Quando Paulo está ali com o centurião, né? O crede em Cristo Jesus e você e sua família serão salvos. É isso, essa é a mensagem do Evangelho. Ela é básica, ela é simples, mas é de uma profundidade sem tamanho, né? É um amor que nos constrange, esse amor de Deus. O que foi feito na cruz, né? A obra consumada de Cristo na cruz, ela nos constrange, né? Por ser um amor que foge à nossa compreensão, né? Então, é isso, irmãos. Ela é simples, a mensagem da cruz. Toda aquela pessoa que
vier até vocês com mistérios, querendo pregar um evangelho diferente do ensinado na palavra, duvidem, sabe? Ou questionem, ponham à prova, né? Ou ponham à prova segundo as escrituras, tudo, né? É o que, novamente, João vai dizer lá na sua primeira epístola, no capítulo 4, né? Tipo, coloque tudo à prova, enfim, examine-se, né? Ore bastante para ter essa compreensão, porque há muitos falsos profetas. E não é uma exclusividade do tempo dos apóstolos, né? Parece, inclusive, que hoje em dia tem muito mais. Mas, enfim, Paulo une aqui dois elementos, né? Ele não diz apenas que você deve confessar com os lábios e professar com a sua boca para ser salvo. Cada cristão é chamado a professar a sua fé. A gente deve professar a fé, mas a profissão sem a fé autêntica não justificará ninguém. É por isso que Paulo não diz que seremos salvos se confessarmos com a boca. Ele acrescenta uma condição: crer em seu coração. A convicção da verdade não é uma questão carnal. Ela é primariamente um consentimento da própria mente. Entenderam? A gente vive numa cultura, irmãos, carnal, que as pessoas entrelaçam sentimentos e pensamentos. Paulo, ele entende aqui que é impossível obter uma convicção mental que nunca chega ao coração. Entendeu? Já tiveram entendimentos aqui, inclusive, de que, por Paulo falar, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, muitos tiveram entendimento do que? Você pode ver uma vida de pecado, uma vida de transgressões, pois é aquilo que vimos algumas aulas anteriormente, né, que Paulo já refutou, né, para que a graça superabunde, né, não é pelas obras, então vamos pecar, porque a graça pelo menos vai ser superabundada. E, novamente, aqui temos um confronto a esse pensamento herético, né, de que a fé, ela está ali alinhada com um coração reto, com uma vida de obras, né. As obras, elas não são necessárias para a sua salvação, mas elas são a comprovação da sua salvação, né? Uma vida de retidão, uma vida de obediência. Como que você tem Cristo como seu Senhor se você não obedece? Não é verdade? Como que você vai trabalhar numa empresa se você não obedece ao patrão? Não é mesmo? Mas a nossa relação com Cristo é muito superior à relação de um funcionário, né? Cristo é nosso Senhor, é nosso Salvador, ele é nosso juiz, sumo sacerdote, o nosso rei, né? São vários atributos de Cristo, e também é o primogênito, né, de todos nós que podemos ser contados como filhos de Deus por conta de Cristo, né, que é o unigênito do Pai. Mas, enfim, aí vamos para o tópico B aqui, irmãos. Os ingredientes da fé. Quais são esses ingredientes da fé? O primeiro ingrediente da fé é o noter, que significa que há conteúdo na fé que professamos. Temos ouvido o famoso ditado, né, irmãos? Não importa em quem você crê, o importante é ser sincero. Né? E tantos outros absurdos que existem. Mas permita-me sugerir que importa, eterna e profundamente, em que cremos. As pessoas podem colocar sua confiança e fé no diabo e serem muito sinceras. Né? Fé num objeto falso não traz consolo. A fé salvadora exige conteúdo, informações e sabedoria. Nem todos os caminhos levam a Deus. Os irmãos já ouviram aquela história de que a religião, na verdade, Deus é como se fosse um elefante, e a religião as religiões são três cegos, né, que estão apalpando o elefante. Um está apalpando o rabo do elefante, o outro está apalpando ali a parte do tronco do elefante, e outro está apalpando os chifres do elefante. Aí, quando perguntam a um dos cegos que está apalpando o tronco, o chifre, ele fala: o que é um elefante? O elefante é um chifre, é algo assim, parece um tronco. Aí, quando perguntam ao cego que está palpando o tronco do elefante, ele fala: o elefante é uma carapaça dura, uma pele grossa, né? E quando perguntam ao cego que está palpando o rabo, ele fala: o elefante é como se fosse uma cobra, né? Fino, estreito e tal. Isso é mentira. Aliás, para toda religião, isso é uma mentira. Né? Não caiam na conversa de que toda religião está certa, o importante é crer em Deus. Não. O Cristo chama para si essa responsabilidade. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso é, inclusive, algo que vai remeter à parte que a gente verá mais à frente no capítulo 11, que algumas pessoas creem que há dois caminhos para a salvação hoje em dia. Creem que tanto pelo evangelho para os gentios, quanto pela lei aos israelitas. Muitas pessoas creem que os israelitas, o Estado de Israel, a nação de Israel hoje em dia, que não crê em Jesus, que rejeitou Jesus, terá salvação. Isso é uma mentira. Mas estou dando spoiler aqui, porque ainda não é o tema da aula. Mas vocês entendem, irmãos?
Não importa em quem você crê, importante ser sincero, é uma mentira tremenda. Isso, né? Inclusive, se você for falar com um muçulmano, ele vai falar que é um absurdo. Ele vai falar, não, a minha verdade, o meu Deus é a verdade. Se você perguntar a um budista, ele vai falar, não, o que eu creio é a verdade. Se você perguntar a um judeu, ele vai falar, não, o que eu creio é a verdade. Entendeu? Isso de falar que todos os caminhos levam a Deus, na verdade, você está ofendendo todas as religiões. Você querendo ter paz com as outras religiões, você está tendo inimizade com todas as religiões. A irmã Ana Lúcia quer fazer uma pergunta? Fica à vontade, irmã. Não, não quero fazer a pergunta, eu quero te avisar que tem gente querendo entrar na sala e não está conseguindo. Ah, meu Deus. Deixa eu ver aqui, que eu deixei a tela no slide. Obrigado por me avisar, irmã. Não tem pergunta, fica tranquilo. Acho que eles entraram aqui. Ai, que vergonha, irmãos. Perdão, hein, por ter demorado para aceitá-los aqui. A irmã Sueli também agora. Bom, mas continua. Muito obrigado, irmã Ana Lúcia. Continuando aqui. Bom, então, aqui a gente já encerrou. Aí, vamos falar agora do segundo ingrediente dessa fé salvadora, que é ascensos, né? É um consentimento intelectual à veracidade dos dados, né? A veracidade dos fatos. A gente pode entender e acreditar nos fatos, irmãos, da ressurreição de Jesus e na expiação pela sua morte, né? Mas isso não faz mais do que nos qualificar para sermos demônios. É o que Tiago vai falar em sua epístola, né? Credes em Deus? Maravilha. O diabo também crê. Né? Porque todos os demônios do inferno sabem que essa informação é verdadeira. É por isso que dizer que sabe saber os dados e consentir intelectualmente com eles não é o suficiente. Você ter como se diz? Você ser convencido da ressurreição. Entendeu? Você ser convencido da morte e da ressurreição de Cristo. É diferente de você crer, de você ser transformado pelo Espírito Santo. De você realmente depositar sua fé em Cristo. O mundo hoje em dia crê em Jesus. Hoje, pela questão historiográfica e tudo mais, não há dúvidas, assim, em meios acadêmicos sérios, da existência de Jesus, de sua morte na cruz e de que a tumba, ao terceiro dia, estava vazia. Óbvio que os historiadores ateus, eles dão 1 milhão de desculpas, né, que não possuem muita lógica, inclusive. Porque nós pegamos o testemunho dos apóstolos, todos eles sendo mortos das formas mais cruéis possíveis, imaginadas. Por não negar aquilo que eles sabiam, né, se era verdade ou não, pois eles viram, se você for confrontado com algo que você sabe que é mentira e você está afirmando que é verdade, na hora que você tiver ali a sua vida colocada em xeque, você vai falar, não, é mentira, não vou morrer por isso, eu sei que é mentira. Agora, ninguém morre por algo que, aliás, ninguém morre por algo que sabe que é mentira. Todo mundo morre por uma coisa que sabe que é verdade, que viu, que presenciou. Esse é o testemunho dos apóstolos e de tantos outros mártires da igreja, né, que nós temos. Mas, enfim, então, voltando. Você crer, consentir intelectualmente não é o suficiente, né? A afirmação intelectual da verdade do evangelho deve ser acolhida com confiança pessoal e afeição pela verdade. Algo que nenhum demônio fará. É por isso que Paulo diz que não é suficiente acreditar com a nossa mente. Temos que crer no coração. Não basta sermos convencidos do evangelho. Temos de ter uma transformação verdadeira no nosso interior. Só conferindo aqui se não entrou ninguém. Em vez de nos preocuparmos com as complexidades que cercam a doutrina da eleição, precisamos nos ater ao simples princípio. Se confessarmos com a nossa boca e cremos com o nosso coração, seremos salvos. A gente não faz isso a não ser que seja eleito. Entenderam? Você crê no coração e confia em Cristo, em caso afirmativo, então eu posso afirmar que você tem certeza da sua salvação. Você pode ter certeza da sua salvação. Eu lembro, irmãos, de uma vez que eu estava numa festa de um amigo meu, e aí a namorada dele perguntou para mim, né? Ela falou, não, mas a crença calvinista é muito complexa, né? Porque fala sobre predestinação. E se eu vou lá, acredito em Jesus a minha vida toda, tal, aí chega na hora do julgamento, Jesus fala que eu não fui salva, sabe? Porque eu não fui predestinado. Eu falei, irmã, se você creu a vida toda em Cristo, se você tem certeza da sua salvação, se você crê verdadeiramente nele, você pode ter certeza da sua salvação, você já foi predestinado. A predestinação, ela não é uma surpresa ali no momento de tipo, acreditei em Cristo a vida toda, sabe, vivi uma vida de piedade, uma vida dedicada ao evangelho, sabe, para chegar lá e ser surpreendido. Não, você vai para o inferno, meu amigo. Não, por isso que nós podemos repousar em Cristo, nós podemos descansar em Cristo.
né? Pois nós temos a certeza da nossa salvação nele, né? Por isso que eu acho tão maravilhosa a doutrina da predestinação, dentro do calvinismo. Mas, enfim, aí vamos para os versículos 10 e 11 aqui. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Se colocar a sua confiança em Cristo de coração, você não passará por constrangimento no futuro. Não será envergonhado por ter falsa esperança ou ter dedicado sua vida ao mito. É isso daqui que eu acabei de falar, irmãos. Nós podemos depositar nossa confiança em Cristo. Nós podemos ter a certeza da nossa salvação em Cristo Jesus, né? Aí vamos para os versículos 12 e 13 aqui. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque, abre aspas, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, fecha aspas. Paulo faz essa declaração, irmãos, dentro de um contexto mais amplo. Mesmo dentro desse contexto, ele não está dizendo que qualquer pessoa que invocar Jesus no momento do julgamento será salva. Um verdadeiro chamado sai do coração. É um ato autêntico para alcançar o Salvador. Todo aquele que verdadeiramente o invocar não será rejeitado. Não vai adiantar a pessoa ter vivido uma vida de impiedade, uma vida de descrença, estando ali diante de Cristo no momento do julgamento e implorar diante do Senhor. Cristo vai falar, apartai-vos aqueles que praticam a iniquidade. Ali acabou a chance da pessoa, entenderam? Então, e todos estarão diante de Cristo, todos verão Cristo, né? Inclusive os que serão condenados. Então, haverá ressurreição tanto dos ímpios quanto dos santos, dos crentes. Então, todos verão a Cristo, todos estarão diante de Cristo, né? Alguns para serem vasos de misericórdia, outros para serem vasos de ódio, né? Mas conforme é aquilo, nós não merecemos a nossa salvação. A nossa salvação é por graça de Deus, por graça e misericórdia de Deus. Agora, a condenação é segundo as obras. Eu já falei isso em algumas aulas passadas. A condenação é medida por obras. Há diversas passagens que tratam disso, que quanto mais pecado o ímpio cometeu, por ele não ter o pecado dele lavado por Cristo, por ele não depositar a fé dele em Cristo, ele terá um castigo maior. Entenderam? Então, a gente pensa naquelas figuras da história, né? Aquelas figuras, assim, que cometeram atrocidades, enfim. Essas pessoas, com certeza, terão castigos muito piores de alguém que viveu uma vida pacata e tal, mas morreu não crendo em Cristo, né? Com certeza. Mas, enfim, aí vamos para o tópico C, irmãos. Eleição e missões. Paulo, ele aqui faz uma série de perguntas relacionadas, que são muito importantes, né? A passagem aqui apresentada está profundamente relacionada com o alcance missionário da igreja. É uma preocupação tanto da era apostólica quanto da nossa era. É uma preocupação de todo cristão. É um chamado que todos nós temos, né? Nós vivemos uma missão não somente indo para países afastados, para comunidades afastadas. Nós vivemos uma missão no nosso dia a dia. Quando a gente prega o evangelho a um parente nosso, a um primo nosso, nós estamos fazendo uma missão. Ou talvez não tenhamos um chamado espiritual para fazer uma missão no Nepal, para fazer uma missão no Oriente Médio, mas todos nós temos esse chamado a uma vida missionária no dia a dia, né? De estarmos ali pregando, vivendo o evangelho, pregando não somente com palavras, mas também com as nossas atitudes, pois as nossas atitudes também revelam o evangelho, né? Você já ouviu essa expressão de que a primeira Bíblia que muitas pessoas leem é a sua vida, é a vida do crente, né? Então, nós tendo essa vida de retidão, de piedade, uma vida de comunhão com Deus, nós pregamos o evangelho com nossas atitudes, não somente com o nosso falar, né, mas principalmente com o nosso agir também. Não que não devamos pregar pelo falar, é óbvio também, né, ou pelos dois meios. Aí lemos aqui nos versículos 14 e 15. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés que anunciam boas novas. Essa série de perguntas aqui, irmãos, relacionadas, né, a como segue tudo o que Paulo disse sobre a eleição divina em Romanos 9, né? Até na aula de Romanos 9, o professor Ronaldo menciona essa passagem, se eu não me engano. E é adequado que o capítulo 10 siga o capítulo 9. Lembre-se, irmãos, nossa aula é uma continuação até o final. Entenderam? Um tema liga no outro, então tenhamos sempre em mente
que nenhuma passagem, nenhum capítulo é fechado. Todos os capítulos estão ali se comunicando. Paulo está comunicando uma mensagem para a igreja de Roma e para nós. Uma mensagem central ali e que vai estendendo seus braços ao longo de toda a carta. E aí a gente perdão. E é adequado que o capítulo 10 e o capítulo 9, né, porque o capítulo 10 aborda uma das objeções mais comuns apresentadas pelas pessoas a respeito da doutrina da eleição. A gente vai ver aqui na continuação. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram falar? Milhões de pessoas nunca ouviram o nome de Jesus, irmão. Vocês têm noção disso? E não vão colocar sua confiança em alguém de quem não sabem nada a respeito. Hoje em dia, ainda, nós vivemos um tempo em que é escasso o número de pessoas que não ouviram, pelo menos uma vez na vida, o nome de Jesus. Né? Talvez mais comunidades muito isoladas, indígenas, enfim, ou povos que vivem, acho que, uma ditadura, ou que é totalmente contrária ao cristianismo, que deve realmente barrar a entrada do evangelho, mas ainda assim é um número pequeno em comparação ao início ali da era apostólica, né? Mas na era apostólica nós já temos um indício. Eu estava lendo no livro, não lembro agora o nome, eu lembro o nome, mas eu não sei se é nesse livro, O Senhor Jesus Cristo, do Larry Hurtado, um ótimo livro, que ele fala, né, que ali ao final do primeiro século já terão mais ou menos ali entre a Europa, a Ásia e a África o 500.000 de convertidos, né? Então, para aquela época já era bastante, mas ainda assim, né? Quantos não ouviram? Enfim, sempre terá quem não ouviu sobre Jesus, pelo menos quem se ouviu, aquele que não ouviu uma pregação sobre Jesus, né? Uma pregação sincera de um crente, né? E essas pessoas, elas não vão depositar sua fé em alguém que elas não conhecem, né? E eles não podem crer em Jesus porque não sabem nada sobre ele. A fé salvadora, ela exige informação. É por isso que é ordenado a igreja ir a todos os cantos do mundo e levar essa mensagem clara para todas as pessoas. Como Jesus vai dizer em Marcos 16:15. Vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Também tem no final de Mateus 28, né? E de pregar o evangelho, bater no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí Paulo continua, né, aqui nessa série de indagações. E como ouvirão se não houver quem pregue? A resposta à pergunta de Paulo é que eles não ouvirão. Ninguém vai ouvir falar de Jesus, a menos que alguém fale para eles. Ninguém vai crer num evangelho do qual nunca ouviram falar, e que sem um pregador nunca ouvirão. E finaliza. E como pregarão se não forem enviados? A palavra enviar em latim é missia, da qual vem a palavra missão. O ensinamento etimológico aqui para os irmãos. A gente já viu sobre gnosticismo também, gnose e tal. E os missionários são enviados. Vemos ao longo das páginas do Antigo Testamento que Deus ele ungia profetas e os enviava para o povo. Quem lembra do profeta Jonas, né, que desobedece esse chamado de Deus? Assim, os missionários não podem ir a menos que alguém os sustente e os envie. Nem todos na igreja são chamados para ser missionários. Missionários nesse sentido, de ir para um lugar longe, pregar. Mas todos os membros da igreja são responsáveis para garantir que a atividade missionária seja feita. É muito importante que a igreja tenha, né, uma atividade missionária e que uma parte dos dízimos e das ofertas seja destinada às missões. Né? É algo realmente muito importante. Eu fico imaginando, irmãos, como deve estar agora, nesse período ali de guerra no Oriente Médio. Né? Porque há muitos missionários cristãos das mais diversas igrejas do mundo ali. Como deve estar sendo a situação ali? Deve estar muito difícil, muito difícil. Muito difícil mesmo. Mas, enfim. Aí Paulo vai citar Isaías. Como são belos os pés dos que anunciam boas novas. A citação completa do Antigo Testamento diz o seguinte, irmãos. Lá em Isaías 52, versículo 7. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina. A pessoa que nos levou a Cristo, irmãos, foi a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. É ele que nos faz crer. É o Espírito Santo sendo derramado sobre nós que nos capacita a crermos. Né? Nenhum mortal tem a capacidade de levar alguém à fé. E eu não posso, pela minha força, fazer com que um tio meu se converta, que um primo meu se converta, que um amigo meu se converta. Nenhum de nós podemos, pela nossa força somente, né? Pelo nosso querer ali. Não, ele está com o coração endurecido, mas eu vou pregar
que ele vai, ou, pelo meu mérito. Isso jamais. Né? Não há isso, mas contudo, Deus trabalhou por meio de um instrumento humano. Né? Deus trabalha por meio de nós. Né? E aí, todos nós temos uma experiência de quando nós ouvimos o evangelho pela primeira vez. Né? Eu, particularmente, irmãos, aí até abrindo um parênteses aqui, eu lembro de que antes da minha conversão, minha família já era crente e tal, mas eu vivi uma época, assim, quando mais novo, de profunda descrença, né? Profundamente cético, enfim, achava que sabia tudo. E eu lembro que, chegando à faculdade, tinha um senhor entregando bíblias na porta da faculdade. Ele fazia parte daqueles gideões internacionais, sabe? Que entrega aquelas bíblias pequenininhas, azuis. E minha conversão não se deu ali. Minha conversão não se deu ali. Eu demorei para aceitar o evangelho, né? Para realmente ter a conversão. Mas aquilo foi uma semente plantada por Deus. Eu tenho certeza. Hoje em dia, olhando em retrospecto, eu tenho certeza disso. Porque me impactou muito na época, sabe? Eu achei uma atitude muito bonita. Eu falei, caramba, eu vi várias pessoas ali da minha idade recusando a Bíblia, passando pelo Senhor reto, e eu parei e aceitei, sabe? E guardei aquilo, sabe? Mesmo sem ler na época, aquela atitude ali silente, uma atitude silente, ele não falou nada, ele só, oh, tudo bem, você entregou, agradeci, enfim. Aquilo foi Deus plantando a crença em Jesus em mim, sabe? Pela atitude daquele homem, mais do que entregar a Bíblia, óbvio que depois da minha conversão, eu me utilizei daquela Bíblia. Eu li muito aquela Bíblia, eu devorei aquela Bíblia, porque ela é uma Bíblia pequenininha que só tem o Novo Testamento, Salmos e Provérbios, né? Então, eu devorei aquela Bíblia, ficava muito rápido, inclusive. E vira e mexe, às vezes eu a pego para dar uma folhada rápida, assim, para fazer uma consulta breve. E aquilo foi importante em tantos outros momentos, sabe? Tem, inclusive, um amigo aqui, que é da nossa turma, que eu não sei se ele está hoje presente, eu acho que não. Eu vou falar dele, mas vocês não contam, hein? Ele vai ver a aula depois. É o Gabriel Suzuki, que o Gabriel ele estudou comigo. Ele faz aula aqui com a gente. Ele é irmão da igreja. Que eu era descrente na faculdade, o Gabriel sempre foi o amigo crente. E ele vivia uma vida de piedade, vivia uma vida de retidão, sabe? Enquanto eu tinha a cabeça completamente em outro lugar. E aí, o exemplo do Gabriel sempre foi algo muito bacana para mim, sabe? E eu lembro que quando eu tive a minha conversão, eu queria ir para uma igreja, né? Eu queria estar numa igreja. Eu falei com o Gabriel, assim, não, Gabriel, eu queria visitar a sua igreja e tal. Aí hoje eu tô na PIB, olha que beleza. Então, graças ao Gabriel aí, por isso. Então, ele e tantos outros exemplos que eu tive na vida, sabe, que me levou, e eu tenho certeza que levaram os irmãos também, né? Todos nós temos essas pessoas que nos levaram ao evangelho, sejam nossos pais, né? Se vivemos numa casa de gente crente, né? Desde a infância, que nos levam à igreja, enfim, e tudo mais. Paulo, então, irmãos, continuando, já me estendi muito aqui, mas é que é legal a gente lembrar dessas experiências, né? Paulo, ele dá a razão pela qual, se a eleição é verdadeira, nós devemos pregar. Pregamos não apenas como um dever, uma obrigação, mas porque Deus nos dá o privilégio abençoado de ter esses pés formosos, que Isaías vai falar e Paulo vai reafirmar, né, aos olhos daqueles que ouvem e respondem ao Evangelho. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Né? Então, é muito bacana. Inclusive, essa passagem aqui está falando de Isaías, no original, tratando sobre aqueles que anunciam boas novas ao povo que estava no cativeiro babilônico. Né? É esse o contexto, e Paulo traz essa mensagem para o evangelho. Né? Ele se reutiliza dessa mensagem dada ao povo no cativeiro para o povo que estava para o evangelho, para o Novo Testamento. Né? Então é bacana isso, a gente encontra muito no texto. Aí prosseguimos, irmãos. A obediência da fé. No nosso estudo anterior, a gente examinou uma série de perguntas retóricas de Paulo na aula passada. Na aula passada não. No slide anterior. No slide passado. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão
se não houver quem pregue, como pregarão se não foram enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Aí Paulo prossegue aqui no versículo 16, irmãos. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. O evangelho está sendo proclamado amplamente, não só para Israel, mas também para as nações gentias. O que Paulo está dizendo aqui é que nem todos que ouvem o evangelho obedecem ou compreendem. No início da epístola de Romanos, Paulo estabeleceu que o evangelho é o poder de Deus para a salvação, lá no capítulo 1, versículo 16. Em outro lugar, Paulo vai escrever que Deus escolheu a loucura da pregação como método para salvar o mundo. Né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, que diz: visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Né? E quando consideramos a doutrina da eleição ou da predestinação, a gente vê que Deus ordena desde a eternidade, irmãos, não apenas os fins dos povos e nações, mas também os meios para esses fins. Né? Vimos que o principal meio que Deus usa para despertar a fé no coração do eleito é a pregação do evangelho. A fé vem pela palavra, mais especificamente a pregação da palavra. A pregação da palavra é uma condição necessária para a fé, mas não é uma condição suficiente. Você não pode ter a fé sem a pregação, mas pode não crer mesmo com a pregação. Né? Não é porque a pessoa ouviu a pregação que talvez ela seja convertida, talvez ela tenha sido eleita por Deus. Né? Ou ela rejeita em seu coração o evangelho. E veremos mais à frente. Com essa rejeição da pessoa, pode ser que para os fins de Deus, que foge à nossa compreensão, né? Nós que somos seres muito menos sábios do que Deus, que é infinitamente sábio, para o propósito de ser glorificado ao final de tudo, Deus endurece o coração das pessoas, né? Assim como Deus fez ao faraó, né? Enfim, mas isso a gente vai ver um pouco mais adiante aqui. Então, o tópico A aqui desse nosso texto, continuando o versículo 16. Aliás, a fé vem pelo ouvir. Aí, o versículo 16. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Faz essa indagação, se utilizando de Isaías. E o profeta estava expressando um lamento aqui. Houve um remanescente que creu na pregação do servo sofredor de Israel. Mas Isaías sabia, como todos os profetas também sabiam, que a palavra de Deus deveria ser proclamada repetidamente. E o evangelho tem sido anunciado, mas alguém creu? Aí Paulo continua nos versículos 17 e o começo do 18. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não a ouviram? Será que eles ouviram? Aí, essa é a nossa indagação. E Paulo responde, é claro que eles ouviram. Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Deus publicou o seu evangelho em todo o território de Israel, irmãos, e na comunidade dos gentios. No versículo 19 diz, novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Moisés foi o primeiro que disse, farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. Em outras palavras, por que alguém deveria ficar surpreso pelo evangelho estar sendo proclamado aos gentios? Isso não foi nenhuma mudança de última hora nos planos de Deus. Deus não foi surpreendido pela negação de Israel, de forma alguma. Deus tinha dito ao povo de Israel que eles ficariam com ciúme quando ele tirasse seus benefícios prometidos e desse as nações além das fronteiras. Nós encontramos, irmãos, olha como a palavra de Deus é perfeita, desde Gênesis, falando de que ali da descendência de Abraão seria luz para o mundo, seria uma bênção para todo mundo, né? E todo mundo não é somente Israel, é inclusive as nações gentílicas, né? Então, vemos como a palavra de Deus conversa entre si, como que ela é realmente uma narrativa coesa, né? Mesmo tendo essa separação de mais de 2000 anos entre todos ali os livros, né? Do primeiro livro a ser escrito até o último, né? Então, a gente vê que não é ensinamento novo sobre a proliferação do evangelho para os gentios, saindo, né, ali do meio de Israel e chegando aos gentios. Não é coisa nova. Fazia parte do propósito de Deus desde o início. Aí vamos para o tópico B aqui. Sem universalismo. A linguagem do evangelismo em nossos dias é essa, né, irmãos? Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. E se essa promessa tivesse sido feita a Judas? Deus ama você, Judas, e tem um plano maravilhoso para a sua vida. O seu destino é a eternidade no inferno. Esse plano não era maravilhoso, né, irmãos? E a Bíblia nos diz que Deus ama a todos indiscriminadamente, em termos do seu amor de beneficência, no sentido de caridade.
Mas o amor que ele dá ao redimido é o seu amor de complacência, compaixão, que é limitado apenas aos crentes. Aí a gente lembra daquela discussão que a gente teve numa outra aula, né, sobre Deus odiar o pecado, mas amar o pecador. É nesse sentido, da questão da complacência, da compaixão, que ela é limitada somente aos crentes, irmãos. Deus possui um amor a toda a sua criação. Nós lemos lá em Gênesis que quando Deus finaliza sua criação, ele vê que aquilo é muito bom, né? Ao longo de todo o começo de Gênesis, ali no capítulo 1 e 2, nós vemos Deus se contentando com cada parte de sua criação. E quando ele finaliza a criação, ele vê que aquilo é muito bom, né? E toda a criação realmente é muito boa, né? Mesmo o homem caindo em pecado, o que não estava fora do controle de Deus, Deus sabia que o homem iria cair, mas se utilizou disso, até mesmo disso, para os seus propósitos de ser glorificado ao final da história. Utilizou-se da rebeldia do homem, assim como ele se utilizou do endurecimento do coração do faraó para ser glorificado. Ele tem esse amor de caridade, beneficência para todas as criaturas, mas o amor de complacência, de compaixão, o amor que salva, que regenera, é somente à igreja, é somente aos crentes. Entenderam? E a Bíblia diz que Deus abomina o perverso. Lá em Provérbios 3:32 diz o seguinte: porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Mas nós falamos para todos, indiscriminadamente, que Deus os ama incondicionalmente. Então, a quem o evangelho é oferecido? Ele é oferecido a todos indiscriminadamente, sem nenhuma condição? E a resposta é não. As boas novas, o evangelho, que é literalmente as boas novas, são oferecidas somente àqueles que creem. Se você não está disposto a colocar sua fé em Cristo, então o evangelho não é oferecido a você. Ou quantas vezes iremos pregar na nossa vida e o evangelho será rejeitado diante de nós? Ou quantas vezes já não pregamos o evangelho e Cristo foi rejeitado, né? Lógico que nós, sendo essas criaturas limitadas ao tempo como somos, né, nós não sabemos se no futuro aquela pessoa que rejeitou no momento o evangelho não virá a crer, né? Eu mesmo ouvi muito o evangelho na minha vida e rejeitei muito até o momento em que eu fui tocado pelo Espírito Santo, até o momento em que eu tive minha conversão. E todos os irmãos devem ter tido essa vivência, né? Pelo menos uma parcela de terem negado o evangelho por certas vezes e até o momento em que aceitaram, né? Que realmente é aquilo, é uma transformação do Espírito. O Espírito Santo nos regenera, né? Que dá esse start e nós falamos, opa, tô aberto a isso agora, né? Já não é uma coisa louca mais, que antigamente eu rejeitava, eu não queria nem ouvir, né? Eu não sei os irmãos na época de descrente, mas eu não queria nem ouvir sobre o evangelho antes da minha conversão. Eu falei, não, sai pra lá. Começou a falar de Jesus, eu quero que fique longe de mim, sabe? O evangelho, ele é como uma coceira no nosso ouvido no começo, né? Quando a gente ainda não é convertido, né? Ele incomoda, ele nos constrange, né? Até o momento em que as traves caem, né? A cegueira passa, os tampões no ouvido caem e nós estamos ali regenerados, somos novas criaturas, abertos ao evangelho, né? E o evangelho, então, irmãos, ele é proclamado universalmente, mas seus benefícios, eles são oferecidos apenas aos crentes, como a gente falou. Aqueles que ouvem a palavra, que são levados à fé na palavra e por meio da palavra, triplamente a palavra. Entenderam? Aí vamos falar do amor de Deus, né? Novamente. No versículo 20, Paulo diz, e Isaías diz ousadamente, fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. A Bíblia, irmãos, ela diz que nenhuma pessoa busca Deus, independentemente da regeneração. Ninguém procura Deus, né? Aqueles que buscam o reino de Deus, que é o interesse principal da vida cristã, eles não iniciam essa busca até que se convertam. Só há uma busca legítima por Deus após a conversão, né? Você busca o reino, então é porque você já foi regenerado, você já foi salvo, entendeu? Ninguém busca o reino com esse propósito legítimo, né, de ter comunhão com Deus, de glorificar a Deus e gozá-lo eternamente, sem ter sido regenerado, né? Paulo estava procurando Jesus na estrada para Damasco, quando a luz brilhante derrubou do cavalo? Não, ele estava procurando pelos cristãos para levá-los para a prisão e matá-los, né?
Ele estava, o próprio Cristo fala a Paulo, né? Porque me persegue, né? Como se a igreja fosse propriamente Cristo, né? Mas ele não está procurando Cristo no sentido de conversão, de obediência. Ele está procurando Cristo para matar os seguidores de Cristo, né? Aí a gente continua aqui no tópico C, pregar a palavra. Uma igreja, irmãos, ela pode ter bons programas, mas se falta pregação bíblica, ela não tem nada. Quantas igrejas a gente vê por aí que tem os melhores efeitos, as melhores programações, fazem peças maravilhosas, sabe? Mas se ela não tem uma pregação bíblica, é uma igreja morta, é uma igreja vazia, sabe? Então, é um questionamento, inclusive, que o autor do livro Mistério Católico, um ótimo livro, um livro muito honesto sobre as diferenças entre o protestantismo e a igreja romana, né? Eu não gosto de falar católico muito, porque católico do grego significa universal, né? Todos nós fazemos parte da igreja católica, a igreja invisível, né? A igreja que se auto-intitula católica é a igreja de Roma, a igreja lá. E aí o autor, ele faz um chamado aos romanos, ele fala, reflita, meu irmão, a sua igreja não é uma igreja caída, é uma igreja que já não tem mais a pregação bíblica como uma base, não tem a doutrina da graça como um princípio, né? Ou está resumida a obras, ao seu fazer ali, ao que você pode fazer com as suas mãos. Isso é o sinal de uma igreja caída. Entenderam? Então, uma igreja que falta pregação bíblica, que falta a doutrina da graça, ela não tem nada. Ela está tão correta quanto uma mesquita, quanto uma sinagoga, quanto um terreiro, um centro espírita, enfim. Elas já não estão seguindo mais o evangelho verdadeiro, esse evangelho que nos constrange, né, por ser uma salvação imerecida, né, que nós não podemos fazer nada que saia de nossas mãos pode fazer nos reconciliar com Deus, nada, absolutamente nada, é tão somente pela graça de Deus, por Deus nos olhar caídos ainda, entregues ali, mortos em nossas transgressões, estender a mão a nós e nos puxar desse lamaçal, né, ou nos tirar ali dessa condenação merecida nossa. E outras coisas, irmãos, elas são desejáveis, mas a pregação bíblica é a única coisa que uma igreja realmente precisa, né? Lógico que é bom uma igreja que tem ar-condicionado, uma igreja que tem um telão bonito, glória a Deus que a nossa igreja ela é estruturada, né? Uma igreja bem estruturada, glória a Deus por isso, muitos irmãos servindo, né? Isso é muito bom. Mas imagina se tivéssemos toda essa estrutura e não tivéssemos a pregação bíblica ali, né? Não seria nada. E glória a Deus por termos realmente pastores que se voltam à palavra, irmãos que estão ali, né? Que anseiam pela palavra. Temos ensinos, classes como essa aqui e tantas outras no NEP, que estimulam o estudo bíblico, que estimulam a leitura bíblica, né? O aprofundamento da palavra. Isso é maravilhoso, irmãos. E, infelizmente, é algo que vem se perdendo, né? É muito comum a gente ver igrejas por aí que já abandonaram totalmente a sã doutrina e se renderam àquilo que agrada aos ouvidos das pessoas, né? Ou aquilo que massageia o coraçãozinho do pecador. E Paulo, então, irmãos, ele escreve aqui a sua advertência final a Timóteo da prisão, né? Lá em 2 Timóteo 4, versículo 1. Né, que vem aqui ao acaso, que fala, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, pegue a palavra. Né? Ali no frio da escuridão e na umidade, Paulo esperava pela execução dele. Né? Quem lembra do filme de Paulo? Né? Paulo, apóstolo de Cristo, filmaço, irmãos. Assista esse filme. Nossa, é um dos meus filmes de crente favoritos. Adoro esse filme. Paulo esperava pela execução e quando esperava, ele escreveu essa última carta. Né? E ele se lembrou ali, no momento que ele ia perder a cabeça, ele fala, prega a palavra, Timóteo, né? O seu filho espiritual. E a pregação de Timóteo não era para ser um comentário político, né? Uma psicologia popular ou um entretenimento. Né? Paulo disse para seu discípulo pregar a palavra, o que significa fazer a pregação expositiva da palavra. Né? Esse tipo de pregação expõe a palavra e faz com que ela se torne clara às pessoas. Né? Pregue a palavra, Paulo disse. E ele acrescenta, a tempo e fora de tempo. Em outras palavras, ele diz, pregue a palavra o tempo todo. Parte do que significa pregar a palavra, irmãos, é estar pronto a qualquer momento para abrir as escrituras para o povo de Deus. Esse foi o mandamento que Jesus deu a Pedro
antes da sua ascensão, lá em João 21:17. Simão, filho de João, João, tu me amas? Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Pedro foi chamado para cuidar das ovelhas de Jesus. Essas ovelhas pertenciam a Jesus, não a Pedro. E era para ele alimentá-las com a palavra de Deus. Não somente isso. Por isso que não é a igreja, é o que Paulo vai falar lá em Gálatas, né? Você não pode dizer, eu sou de Cefas, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Não, nós somos de Cristo, né? Antes de sermos batistas, antes de sermos presbiterianos, metodistas, assembleanos, nós somos cristãos, né? No momento em que a bandeira da igreja se torna o principal na nossa vida, no momento em que a placa da igreja me limita de pregar o evangelho a outro, de conversar, de congregar com meu irmão de outra denominação, que tem algumas divergências em tópicos muito acessórios da fé, já perdeu, você já está ali sendo de Cefas, sendo de Paulo, sendo de Apolo, já deixou de ser de Cristo realmente, né? Bom, prosseguindo aqui. Aí vamos para o tema do maná, né? Tópico D aqui, maná, é aquele pão que Deus alimentou o povo de Israel quando estava no deserto. Deus foi encontrado porque a sua palavra, irmãos, foi por toda a terra. E ele se tornou manifesto, ele se manifestou, porque o seu caráter e seus planos foram revelados por essa palavra. É o que vai nos dizer o versículo 21. Mas a respeito de Israel, ele diz, o tempo todo estendia as mãos a um povo desobediente e rebelde. Anteriormente, lá em Romanos 3, Paulo havia dito que não há diferença entre judeus e gentios, pois ambos estão sob o pecado. Paulo levou ambos perante o tribunal de Deus, dizendo, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Né? De Romanos 3, 9 e 23. E um judeu é verdadeiro se é judeu interiormente. Né? Se ele é um israelita no seu coração. Ninguém é salvo pela circuncisão. Né? No deserto, Deus acaba providenciando, como eu falei, esse alimento para o seu povo, né? O maná. Ele nutriu e alimentou as suas ovelhas, fornecendo esse pão do céu. Ele instruiu os israelitas a tomarem o maná do deserto e preservá-lo de modo que as gerações futuras soubessem que o Senhor Deus Onipotente tinha alimentado o seu povo com o pão do céu. É o que nos diz o livro de Êxodo, capítulo 16, versículo 33, que fala, então Moisés disse a Arão, ponha numa vasilha a medida de um jarro de maná e coloque-a diante do Senhor para que seja conservado para as futuras gerações. Como um testemunho, né, irmãos, isso. Até que mais tarde alguém se levantaria e diria, eu sou o pão da vida. Jesus, lá em João 6,35. O Antigo Testamento apontava para além do maná, que era colhido ali, junto ao orvalho da terra, né? É um maná que caiu do céu. Né? Esse maná físico ali que perece, esse pão que perece, ele aponta para algo futuro. Ele aponta para esse pão que não perece. Né? Para esse que chama para si ser o pão da vida. Né? Para ser chamado de água da vida também, em João 4, diante da mulher samaritana. Né? Tudo isso aponta para Jesus. Né? O apóstolo vai dizer que aquela água que saía da rocha no deserto era o próprio Jesus ali. Né? É um apontamento para Jesus. Né? O Antigo Testamento inteiro aponta para Jesus. Isso é maravilhoso. E é uma conspiração divina dentro da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Eles estão trabalhando em conjunto, irmãos, na palavra e por meio da palavra. Uma conspiração benevolente, maravilhosa. O Espírito não se separa da palavra. Muitos querem ser guiados pelo Espírito sem a palavra. O Espírito Santo conduz e ensina na palavra e por meio da palavra, mas nunca contra a palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. O Espírito Santo nunca vai contradizer a palavra, irmãos, pois a palavra é o próprio Espírito falando. Então, por isso que nós devemos colocar tudo diante da palavra, nós devemos confrontar tudo, todos os ensinamentos com a palavra de Deus. Entenderam? Pois o Espírito, Deus não se contradiz, Deus não muda, Deus é imutável, o caráter de Deus não muda jamais. O que era bom para Deus no Antigo Testamento ainda é bom para ele hoje. Para Deus não há passado, presente e futuro, para Deus só há presente. Entenderam? Então, o caráter de Deus é imutável, ele nunca iria se contradizer, sendo ele o autor da palavra. Né? Aí nós temos o tema 3 aqui, um remanescente. Uma das subdivisões mais controversas, irmãos, da teologia sistemática é a escatologia.
A escatologia é a ciência, o estudo das últimas coisas. É isso que significa escatologia, né? O estudo das últimas coisas. Inclusive, é muito comum a gente ouvir, não sei os irmãos, mas associar a escatologia com coisas um pouco, como eu posso dizer? Sabe filme que tem o humor é baseado em pum, com todo respeito? O pessoal fala é um humor escatológico, né? Enfim, mas é outro sentido de escatologia. A escatologia ali para essas coisas, por que tem a ver? Porque é a mesma palavra, porque ali envolve o fim de todo o sistema humano, entenderam? Entenderam? Pronto, é isso. Mas aí a gente vai para a escatologia aqui, que significa as últimas coisas da nossa história, o Apocalipse, enfim. Realmente o que importa aqui para o nosso tempo. Eu falo porque eu já tive essa dúvida, e aí quando eu fui atrás, eu achei curioso. E tem a ver com essas profecias quanto ao futuro, né, encontradas na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo. No Antigo Testamento a gente lembra de Sofonias, das profecias de Daniel, enfim. E no Novo Testamento, além das profecias do próprio Jesus encontradas nos evangelhos, né, as profecias, por exemplo, de Paulo, em 1 Tessalonicenses, quando ele fala sobre a vinda de Jesus, e, obviamente, né, o principal, o livro de Apocalipse, né, que é realmente o livro que trata das últimas coisas, do porvir, né. E o modo como entendemos escatologia está, num alto grau, irmãos, ligado sobre o entendimento de Romanos 11, né. Esse capítulo é o ensino mais completo de Paulo sobre o futuro da nação de Israel. Grande parte da disputa sobre escatologia em nossos dias acaba focalizando sobre o que, se algo deve ainda acontecer com Israel étnico, com a nação de Israel, não Israel espiritual que somos nós. Os judeus que existem hoje, sobre isso. E aí vamos para o tópico A aqui dentro desse tema do remanescente, né? Entramos agora em Romanos 11. Paulo ele começa como fez outras vezes ao longo da epístola, como uma pergunta retórica. Versículo 1, primeira parte do versículo 1, ele diz: pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? Nos tempos do Antigo Testamento, irmãos, Israel foi chamado do paganismo e separado como uma nação teocrática, tendo Deus como seu rei máximo, né? Israel recebeu um mandato e um destino. Foi dito por alguns historiadores que estranho Deus ter escolhido os judeus, né? A história de Israel, desde Abraão até os dias atuais, é um testemunho notável do governo providencial de Deus da história humana, né? Especialmente a história redentora que Deus propõe ao homem, que Deus chama o homem. A história da antiga Israel é totalmente extraordinária. Depois que os romanos conquistaram Jerusalém em 70 depois de Cristo, com Tito, né, que houve a invasão lá em Jerusalém, enfim, os judeus foram dispersados e expulsos de sua terra natal. Se estendeu ali o fim da nação de Israel mesmo, até 135, se eu não me engano, depois de Cristo também. Que aí sim foi o ponto final ali para os judeus se espalharem pelo mundo, né? E só voltarem propriamente na década de 40, em 48, com a criação do Estado de Israel, ali após a Segunda Guerra Mundial. E apesar dos 2000 anos de exílio, eles nunca perderam a identidade étnica, né? Por 2000 anos, esse povo sonhou em voltar para o Monte Sião. Então, deixa eu passar o slide aqui. Ainda o meu cursor do mouse não está aparecendo, irmão. Agora está aparecendo, eu não entendo. Até agora não está, agora apareceu. É só falar. Enfim. Todos nós, de uma certa forma, fomos assimilados a uma cultura, irmãos. Exceto os judeus. Eles têm uma consciência inextinguível de sua identidade étnica e nacional. Antes, Paulo ele lamenta o fato de que Israel perdeu o evangelho ao procurar a salvação pela lei. E agora ele faz uma pergunta sobre as consequências disso, né? Deus rejeitou o povo judeu total e definitivamente? Aí, Paulo, em seguida, assim como ele fez em outras partes da sua carta, ele afirma categoricamente: de maneira nenhuma. Deus não rejeitou categoricamente o Israel do Antigo Testamento. Paulo argumenta do menor para o maior. Se Deus tivesse rejeitado todos os judeus, ele teria rejeitado Paulo também, porque ele é um deles, né? Paulo vai afirmar: eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Interessante que o nome de Paulo, Saulo, né, lembra Saul, é o mesmo nome de Saul,
E o rei Saul do Antigo Testamento também era benjamita, né? Uma coincidência divina, enfim. O Paulo cita sua linhagem aqui, irmãos, vindo da tribo de Benjamim, incluindo um breve relato de seus antecedentes genealógicos. Né? Ele remonta suas raízes da tribo de Benjamim, indo até Abraão. Ali. E afirma em seguida: Deus não rejeitou seu povo, o qual de antemão conheceu. Deus é incapaz, irmãos, de rejeitar um povo que ele conheceu desde a fundação do mundo. O eleito, do qual Paulo vem escrevendo desde o capítulo 8 aqui do nosso estudo. Aqui ele apresenta o conceito da eleição do povo judeu, né? E antes ele havia escrito: nem todos os descendentes de Israel são Israel, lá em Romanos 9, versículo 6. Ele argumentou que os circuncidados não estavam automaticamente salvos. A circuncisão não salva ninguém, assim como as boas obras não salvam ninguém. O batismo não salva ninguém. Mas apenas aqueles que tinham o coração circuncidado. Ou essa expressão que ele usa. Nem todos que eram da semente de Abraão haviam sido escolhidos desde a fundação do mundo. Né? Nem todos que são Israel étnica havia sido escolhido desde a fundação do mundo. Ismael, filho de Agar, com Abraão, era da semente do pai Abraão, mas permaneceu estrangeiro quanto aos propósitos redentores de Deus. Pois a palavra de Deus afirma: em Isaac será chamada a sua descendência. Paulo não quer que seus leitores concluam, a partir das coisas sérias que ele disse sobre os judeus, que Deus os havia... Eita. Peraí, irmãos, tomar uma água que tá difícil. Vai falando assim, vai... Enfim. O Paulo não quer que seus leitores concluam, a partir das coisas sérias que ele disse acerca dos judeus ao longo de todo o texto, que Deus os havia rejeitado totalmente. Né? A gente vai ver a seguir que Paulo fala para os gentios, aqueles que são da oliveira enxertada, né, para eles não se vangloriarem disso. Né? Não é para eles crerem que são superiores aos judeus por eles terem aceito o evangelho e o povo judeu, em sua maioria, ter rejeitado. Né? E os leitores de Paulo não podem chegar a essa conclusão, porque o próprio Paulo era contado entre os judeus. Aí vemos o tópico da apostasia agora, né? Lá nos versículos 2, a continuação do versículo 2 e do 3. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou, e agora estão procurando matar-me. Esse grito, irmãos, do profeta Elias foi dado durante uma época terrível, lá em 1 Reis 19, se eu não me engano. Talvez a pior época da apostasia da história de Israel no Antigo Testamento, né? Ou pelo menos registrado no texto bíblico. Elias fez sua... era o rei com a esposa Jezebel, uma princesa que cultuou Baal, que instituiu o culto a Baal em Israel. E a apostasia não é o mesmo que paganismo, não confundamos isso. Né? Um apóstata é alguém que, num certo ponto, professou o verdadeiro Deus. Né? A apostasia só pode ocorrer na casa de Deus. As pessoas se tornam apóstatas ao repudiar a fé que uma vez professaram. Igrejas inteiras podem se tornar apóstatas, irmãos. É o caso da igreja que a gente acabou de falar, agora há pouco. Quando as igrejas falam publicamente contra as verdades essenciais da fé cristã, elas são igrejas apóstatas. Quando denominações protestantes até podem se tornar apóstatas. Pode ser que nesse tipo de igreja haja verdadeiros cristãos, pessoas verdadeiramente parte da igreja invisível de Deus, a verdadeira igreja católica, mas não deveria haver. Aquela pessoa não deveria estar ali, entendeu? Ela está ali talvez pelas circunstâncias, por não ter uma opção melhor, por ignorância, né, muito provavelmente. Né? Pode ser que quando um grupo se torna apóstata, irmãos, temos a obrigação moral de sair e nos distanciar dele, inclusive. Não temos de quebrar a comunhão por causa de qualquer diferença quanto à doutrina. É aquilo que eu falei sobre a denominação, né? A placa da igreja. Né? Não é porque meu irmão é presbiteriano que eu vou ignorá-lo, que eu vou achar que somente batista será salvo. Né? Os batistas são a igreja fundada por Cristo. Né? A igreja com a plaquinha batista é a igreja fundada por Cristo. Somente ela, quem não faz parte da igreja batista, é herege, vai ser condenado. É um erro do tamanho. Né? É aquilo, questões acessórias do evangelho são importantes, mas são menores e não são heréticas. Uma heresia, irmãos, é tudo aquilo que é um ensinamento que nos distancia da verdadeira salvação. Agora, questões sobre em qual ponto se dá a redenção,
que é aquilo que eu disse, infralapsarianismo, supralapsarianismo. Né? Você é arminiano ou é calvinista? Você crê no livre-arbítrio, na livre regência, enfim. Qual que é a sua visão escatológica? Você é milenista? Você é pós-milenista? Você é pré-milenista? Isso daí, meu irmão, são detalhes. Isso não distancia ninguém da salvação. Ninguém deixa de crer ou crer mais em Jesus por crer em algum desses tópicos. Entendeu? Eu tenho a minha opinião sobre cada um desses tópicos. Os irmãos também devem ter, é algo importante. Como eu falei no começo da aula, ter uma confissão de fé. Mas nós não podemos, isso não pode ser um impedimento para quebrar a comunhão, entenderam? Mas quanto à apostasia real, isso sim, é tempo de sacudir o pó dos nossos pés e ir embora. Porque a apostasia, sim, é quando a igreja se distancia da verdadeira mensagem do evangelho. É quando uma igreja se distancia da palavra, da mensagem, da graça de Deus, da obra redentora de Cristo na cruz. Quando ela se distancia disso, ela apostatou da fé. Aí sim, nós devemos ir embora desse lugar, né? Sair desse meio. E Paulo diz aos seus leitores a resposta que Elias vai receber, que fala o seguinte: reservei para mim, Deus falando a Elias, reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Não apenas 1 ou 5, até mesmo 1.000. Deus havia reservado para si mesmo 7.000 homens dentro dessa nação ímpia que Israel havia se tornado. Eles não haviam, eles mesmos, se mantido para Deus, mas Deus os manteve para si. Alguns talvez estivessem dentro do palácio de Acabe e Jezabel. Outros talvez até em áreas em que Elias nunca teria imaginado. Onde quer que eles estivessem, havia 7.000 preservados da apostasia pelo próprio Deus, por graça do próprio Deus. Né? E isso é algo interessante que ecoa muito a própria Reforma Protestante, que amanhã a gente celebra. Né? Dia 31 de outubro é o dia que a gente celebra a Reforma Protestante. Né? E nos remete muito a isso, né? De que a igreja vivia nesse exílio babilônico, né? Até o início da Reforma. Mas a gente vê que em toda a história Deus preservou os remanescentes, né? Nós temos não somente os pré-reformadores, como John Wycliffe, Jan Hus e tantos outros, os valdenses, mas ao longo de toda a história a sã doutrina estava ali preservada. Nós vamos encontrar ali, né? Até o momento em que a igreja visível, o principal, pelo menos na Europa, optou por um caminho de erro, um caminho que respondia aos anseios humanos, tão somente, né? E não obedecia mais à palavra de Deus. Né? Mas sempre houve um remanescente. Né? Tem pessoas que creem, irmãos, que ali, até o fim da igreja apostólica, ali, no final do século I, até 1517, quando Lutero pregou as 95 teses na igreja do Castelo de Wittenberg, todo mundo foi condenado. Isso é um absurdo tamanho, porque ecoa muito isso. Sempre houve remanescente. Né? Então, nós encontramos, enfim, diversos autores ao longo de toda a história pregando aquilo que na reforma terá uma força maior, mas a mensagem da reforma, ela não é nova. A mensagem da reforma, ela traz à tona aquilo que estava esquecido. Né? Quem lembra também no livro de Reis, quando um rei descobre novamente o livro da lei que estava esquecido há tantos anos. E aqui o próprio exemplo também, que o Deus falando com Elias, né? De que o remanescente preservou 7.000 ali. Então é isso, irmãos. Todo tempo houve aquele que creu, aquele que era um remanescente da Israel espiritual verdadeira. Né? Aí, prosseguindo aqui. Nossa, hoje eu estou um pouco atrasado, hein? Talvez tenha que deixar uma parte para a próxima. Mas, enfim, eu vou tentar dar uma acelerada aqui, parar de falar. Estou falando muito, irmãos. Acabo me enrolando aqui, peço perdão. Eu não acredito que eu seja um apóstolo. Mas a única razão que posso dar para isso é que o Senhor Deus, em sua doce graça e misericórdia, me preservou. Acredito na perseverança dos santos apenas porque acredito na preservação dos santos. O Senhor Deus, em sua graça, preserva o seu povo. É o que a gente leu aqui. A gente vai para o tópico C. Um remanescente pela graça. Aí o versículo 5 diz: assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. Ao longo de todo o Antigo Testamento, irmãos, Deus fala de preservar um remanescente. Ele preservou seu remanescente, os quais ele determinou redimir desde a fundação do mundo. É por isso que sei que a igreja de Jesus Cristo nunca será extinta da face da terra. Mesmo no tempo da grande apostasia, haverá o remanescente. Igrejas podem cair e denominações podem desmoronar.
mas Deus preservará seus eleitos em cada geração. Nunca será pedido a você para suportar sozinho o mundo agonizante, porque Deus tem um povo que não pode falhar. A igreja pertence a Cristo, é sua noiva, e a noiva foi dada ao filho pelo Pai. Antes de ir para a cruz, Jesus ora no cenáculo, né, como vemos lá em João 17, que ele fala: eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Quando estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. E o remanescente é de acordo com a eleição da graça. E aí, versículo 6 nos diz: e se é pela graça, já não é mais pelas obras. Esses dois conceitos, graça e obras, são mutuamente excludentes, como vimos ao longo de toda a Epístola aos Romanos aqui de Paulo, no nosso estudo. A graça, por definição, ela é algo não merecida e não pode ser obtida por esforço nosso. Paulo torna isso simples assim: é um ou outro, graça ou obra. Não há paz entre os dois, não tem como conviver os dois no sentido de justificação. Entenderam, irmãos? Nossa única esperança é a graça de Deus. Paulo está escrevendo sobre o povo judeu como um todo, Israel étnico, seus parentes de sangue. Ele fala no versículo 7, quis dizer então, Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos obtiveram. Os demais foram endurecidos. Aí veremos sobre o tá difícil. Endurecimento ou cegueira espiritual. O nosso tópico D aqui. Paulo cita novamente o Antigo Testamento, irmãos. Como está escrito: Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos. Eita, tá tendo eco agora, né? Acho que tava com um eco aqui, pelo menos eu tava ouvindo. Enfim, saiu. Eu espero. Voltando. Como está escrito: Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. É o que nos diz o versículo 8. O povo de Israel estava cego, irmãos, porque Deus os havia tornado cego. Né? Pela rejeição do evangelho, Deus os endureceu ainda mais, pela rejeição do povo de Israel. A cegueira dele era uma punição pelo pecado. E eles não queriam ver as coisas de Deus. Então, como haviam feito ao longo da história da redenção, Deus os abandonou ao seu desejo pecaminoso. É o que a gente vai ver lá em Romanos 1, como vimos na nossa primeira aula. Que Deus entregou aqueles que eram perversos às próprias paixões deles. Endureceu o seu coração. Essa é a justiça poética de Deus. Se você não quer ouvir a palavra de Deus, cuidado, porque Deus vai tomar você, vai te tornar surdo. Então você jamais ouvirá, certo? Se você está destinado a isso. Se você não quiser ver o reino de Deus, o que quer que você veja, até mesmo vagamente, será tirado. Se você não está vivo e enérgico para as coisas do Espírito, cuidado para que Deus não visite com o espírito de entorpecimento, tirando de você qualquer fraco entusiasmo que tenha. Quando Deus trabalha dessa maneira, é sempre uma punição por inclinações ímpias que nós vamos encontrar. Aí Paulo cita Davi, que está falando sobre os inimigos do reino de Deus aqui, nos versículos 9 e 10. E diz o seguinte: que a mesa deles se transforme em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureçam-se os seus olhos para que não consigam ver, e suas costas fiquem encurvadas para sempre. Em outro lugar, irmãos, no famoso o Salmo 23, Davi escreve: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Parte já não tão conhecida do Salmo 23, né? Essa é a mesa do banquete, uma mesa de bênção, preparada por Deus, tornada invisível aos inimigos do reino. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Continuando, né, o versículo 5 do Salmo 23. Com respeito a essa imagem, Lutero disse que, no sentido último, essa mesa preparada pelo Senhor, em sua graça para a nação de Israel, é a mesa da sua palavra. Ele colocou sobre ela os oráculos de Deus, as suas profecias, né, reveladas ao povo de Israel étnico. Que é a única vantagem que Israel tem, que é uma vantagem maravilhosa. Nós vimos isso já nas aulas passadas, né? Que Israel tem essa vantagem, que é ter recebido os oráculos de Deus, a sua palavra. Ele não deu a sua palavra, os seus oráculos aos assírios, por exemplo, aos babilônios ou aos acádios. Ele deu a sua palavra a Israel étnica, aos descendentes étnicos de Abraão. Eles tinham os oráculos de Deus. Davi acabou vendo como seus inimigos odiavam a palavra de Deus e a igreja na sua manifestação do Antigo Testamento, que é Israel. Né?
Aí vamos para a questão dos enxertados agora. Diferentemente do que acontece em nossa língua, no idioma grego, irmãos, ou as perguntas retóricas possuem uma estrutura específica, né, que nos diz que, de modo conclusivo, se a resposta é sim ou não. Entenderam? Mais uma vez, Paulo começa uma sessão da epístola com esse recurso literário, né, que ele já entregou tantas vezes aqui na carta aos Romanos, que fala, novamente pergunto, acaso tropeçaram para ficar caídos? Versículo 11a, né? Paulo já nos disse que Israel não aproveitou o chamado que eles tiveram. Confiando em obras de justiça, tornaram-se cegos à verdade da redenção. Tropeçaram no Messias, que foi rocha de escândalo e pedra de tropeço para o seu próprio povo. Agora, Paulo vai explorar essa finalidade desse tropeço. Em outras palavras, qual que é o propósito de Deus nisso tudo? Entenderam? Vamos prosseguir. Sumiu de novo o mouse aqui. Beleza. Qual que é o propósito de Deus nisso tudo, então? É o nosso questionamento. Normalmente, o resultado do tropeço é a queda. Quando tropeçamos, quando a gente cai, né, a gente costuma se machucar. Às vezes a gente cai e não consegue nem se levantar. Será que Deus queria que seu povo caísse, não só temporariamente, mas de modo completo, irremediável? Paulo dá a mesma resposta enfática aqui, que tem dado com frequência na epístola, de maneira nenhuma. Outras traduções até trazem, certamente que não, ou Deus nos livre, né? Deixa ainda mais enfático. Não devemos concluir que o propósito de Deus na transgressão humana de Israel, ou da Israel étnica, era a sua permanente queda na destruição. A gente vê o tópico A do nosso tema aqui do enxerto, salvação para os gentios. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Essa passagem, irmãos, ela exala a ironia. Paulo, ele é muito hábil nas suas palavras. Ele se utiliza do recurso da ironia por diversos momentos. Mais adiante, no versículo 25, Paulo vai elaborar mais sobre esse princípio, né, chamando-o de mistério. Quando não entendemos algo na palavra de Deus, ou no campo da ciência, a gente se refere a isso como mistério. A compreensão do termo mistério, ou mistério, do grego, é muito semelhante, né? O que a gente vai encontrar no Novo Testamento, diz respeito a algo que antes estava escondido, mas agora foi revelado, e foi esclarecido, inclusive. O mais importante mistério com o qual o apóstolo vai lidar reiteradamente nos seus escritos é aqueles que Deus quis dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Lá em Colossenses 1, 27. O grande mistério, irmãos, tão fortemente encoberto no Antigo Testamento, agora se torna claro. Os gentios estão incluídos entre o povo de Deus. Porém, embora velado na história do Antigo Testamento, isso não fora totalmente oculto, como a gente já viu também. Deus fez uma aliança na qual Abraão seria abençoado por ser uma bênção a todas as nações da terra. Estava implícito nessa promessa a Abraão que, a certo ponto, os gentios, os não-judeus, também participariam das bênçãos da aliança. Eles também sentariam à mesa. Entenderam? Então, prosseguindo. O grande propósito de Deus é pô-los em ciúmes. É um termo forte, né? Ciúmes aqui. Esse mistério do tropeço de Israel. A salvação veio a nós. E o meio pelo qual essa salvação veio foi a queda dos judeus. Deus fez isso. Ele trabalhou por meio da desobediência de um grupo para levar um grupo maior à sua família da fé. E Paulo, ele usa aqui outro recurso literário comum, não só em seus escritos, mas também na técnica de Jesus. Jesus vai utilizar, como a gente encontra nos evangelhos, a comparação. Na parábola do juiz iníquo, lá em Lucas 18, dos versículos 1 até 8, Jesus vai descrever uma viúva desafortunada e que é desamparada também. Ela buscava a justiça de um juiz que não respeitava os homens nem a Deus. O juiz não queria ouvir o causo da viúva, né? Mas ela persistia em sua demanda. E, finalmente, então, o juiz concordou em ouvir as razões dela. E o que Jesus quis dizer com tudo isso, né? É que, como que um juiz ímpio pode dar um veredito justo? Quanto mais não irá Deus, que é justo, fazer o povo que clama a ele dia e noite. Não é mesmo? Então, se até um homem ímpio pode ter um bom proceder, porque que dirá Deus, que é santo, 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 que todos os seus desígnios são bons, são justos, perfeitos e agradáveis, como a gente vai ver na aula seguinte, sobre Romanos 12, né?
Paulo usa o mesmo recurso aqui, quando ele vai dizer: mas se a transgressão dele significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Se Deus trouxe algo bom, irmãos, da falha de Israel, quanto mais bênçãos o trará por meio da restauração deles. Essa é o que Paulo está inquirindo aqui. Isso é o que Paulo está inquirindo aqui. Paulo começou toda essa sessão da epístola declarando sua apaixonada preocupação com seus compatriotas israelitas, né? Com a sua Israel étnica. Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios. Ele vai afirmar no versículo 13. Embora Paulo fosse judeu, ele havia sido chamado por Cristo como missionário a gentios. Ainda na eternidade, esse era o propósito de Deus para Paulo. Paulo glorifica aqui seu ministério, não para glorificar sua pessoa, mas para lembrar aos seus leitores romanos que Cristo o havia escolhido para a obra da qual eles faziam parte. Aí o versículo 13b e o versículo 14 vai dizer: exalto o meu ministério na esperança de que, de alguma forma, possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar algum deles. Expressando paixão pelos irmãos e irmãs de sua própria nação aqui. Ele usa esse termo ciúme. Os judeus, eles eram hostis, irmãos, duros em sua oposição à igreja cristã. A gente vai ver em Atos, principalmente, a perseguição contínua dos fariseus, dos saduceus, contra os cristãos. Mas Paulo, ele espera que, na medida em que a glória da igreja vai sendo continuamente manifestada, seus compatriotas, eles possam ver a grandeza do evangelho, entendeu? É ciúmes, não no sentido mesquinho que a gente conhece, que Paulo emprega aqui, mas no sentido de você ver alguém tendo as bênçãos, não somente as bênçãos físicas, mas tendo uma vida transformada pelo evangelho, e falar: eu quero ter essa relação com Deus também. Ou não para que aquele que tem caia, mas para nós termos essa plena comunhão, entenderam? É nesse sentido que Paulo emprega a palavra ciúmes aqui. Então, nós prosseguimos. Paulo, ele quer acabar com essa hostilidade e resistência ao fazer judeus sentirem ciúmes do que Deus tem nos dado aos gentios, né? Se isso acontecer, sentirão ciúmes em vez de ira e tentarão alcançar o que os crentes desfrutam. Paulo, ele quer abolir tudo isso, né? Ou ele quer, como eu falei, acabar com essa hostilidade, enfim. E afirma no versículo 15: se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Se rejeitá-los faz parte do plano de Deus para a reconciliação do mundo, quanto mais bênção para a humanidade não trará o restabelecimento de Israel, da Israel étnica, né? É nesse sentido que Paulo faz essa comparação, que remete às comparações que Jesus fazia também, como no caso da parábola do juiz iníquo. Aí vamos para o tópico ossos e ramos. Paulo afirma: o que será a sua aceitação senão vida dentre os mortos, como terminamos o tópico anterior. Essa imagem tem raízes no Antigo Testamento, quando a gente encontra a visão de Ezequiel do Vale dos Ossos Secos, lá no capítulo 37. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Esse ambiente árido, os ossos haviam secado até um estágio de morte absoluta, nessa visão de Ezequiel. Deus pergunta a Ezequiel, então: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? No versículo 3, né, do capítulo 37. Quando a palavra de Deus chegou ao Vale dos Ossos Secos, de repente houve uma agitação, e os ossos começaram a chacoalhar, começaram a se mover e se unir uns aos outros, e em seguida surgiu carne sobre os ossos. Então a vida começou a pulsar através daqueles esqueletos. Da morte do vale veio a vida, pulsou a vida. E essa é a imagem que Paulo tem em vista quando declara que se a rejeição trouxe salvação, que dirá o restabelecimento, né? Trará muito mais. E Paulo, ele muda de metáfora agora. Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Paulo aqui ele menciona as primícias e a massa. As primícias, irmãos, elas se referem às ofertas que eram levadas ao templo no Antigo Testamento. Era a primeira safra, o melhor dos frutos que havia. Embora toda a colheita fosse consagrada como oferta ao Senhor naquele tempo. A massa, ela é uma analogia para o fermento do pão. Uma pequena quantidade de fermento introduzida num pequeno bocado fazia a massa inteira crescer. Quando o agente da fermentação era consagrado santo e separado para Deus. Então a gente continua aqui. Paulo também usa uma árvore como metáfora, né? Prosseguindo aqui. Se a raiz é santa, os ramos também o serão.
Os ramos são os santos em si. Apenas por causa da sua ligação com as raízes é que eles são considerados santos. Paulo aprofunda essa analogia da árvore, né? Se alguns ramos forem cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira, não se glorie contra esses ramos. Os galhos cortados são os judeus aqui nessa metáfora, irmãos. Os judeus obedientes, apóstatas, os que tropeçaram nessa pedra de tropeço que foi Jesus, que foram excluídos das promessas de Deus e lançados ao fogo, exatamente como disse o próprio Cristo, né? E a metáfora tem como foco a oliveira. Então, muito importante na economia de Israel ali no Antigo Testamento, né? Algumas oliveiras, irmãos, elas cresciam de modo selvagem. Como não eram cultivadas, acabavam não dando frutos. Elas não tinham utilidade alguma dessa forma. Eram como grandes ervas daninhas, que é como Paulo nos escreve. Alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros. Deus acabou cortando esses ramos, dos ramos preciosos, entendeu? Abundantes, resistentes, que faziam parte das oliveiras. E fez um enxerto ali onde houve esse corte. O enxerto que pôs na árvore foi tirado de árvores inúteis e bravas que não poderiam se apresentar a Deus e afirmar. E agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira. Esses ramos inúteis e fracos, irmãos, da oliveira selvagem, foram unidos à raiz da qual obtém a seiva, os nutrientes. Os ramos enxertados tem tudo de que precisam disponível na raiz da oliveira cultivada. A salvação vem dos judeus e jamais devemos nos esquecer disso, é o que Paulo afirma aqui. Isso deve ser igual, isso vai contra completamente qualquer crença antissemitista que nós possamos ter, qualquer crença de preconceito contra os judeus, né? Sabendo que nós somos esse ramo enxertado na oliveira, né? É muito triste, irmãos, inclusive, que ao longo de toda a história teve muito. Não, já é 9h30 já, deixa eu contar essa história rápida. Irmãos, eu vou pedir um tempinho para a gente terminar a aula, tudo bem? Peço perdão aqui por alongar um pouquinho, peço a paciência dos irmãos, tá bom? Para a gente finalizar. Acho que dá para a gente finalizar ainda hoje, vou dar uma corrida aqui. Mas é muito triste ver que ao longo da história, então, prosseguindo, a relação entre cristãos e judeus foi estremecendo a um ponto de que o antissemitismo floresceu, entendeu? E até chegar ao ponto do que a gente viu na Alemanha nazista, né? E agora mesmo, com esses atentados do Hamas, enfim, e toda uma movimentação mundial, né, de antissemitismo, como temos visto em alguns noticiários, é muito grave, né? E é algo que nós somos chamados a sermos completamente contra, né? Nós sabemos que nós não fazemos parte dessa Israel étnica de Deus, né? Mas é deles que vem os oráculos, é deles que vem as palavras, é deles que vem o Messias, é deles que nasceu Jesus, né? A semente prometida. Então, nós jamais devemos olhar o povo judeu com ódio, com rancor, né? Muito pelo contrário, a gente deve olhar com misericórdia, com amor, sabendo de que eles rejeitaram o Messias, de que ali, pouco hoje em dia, cresce verdadeiramente em Cristo. Isso é muito triste. Deve nos fazer ter um chamado em nós para levarmos a palavra até esse povo, né, que se distanciou do Senhor. Enfim, versículo 18. Se o fizer, saiba que não é você que sustenta a raiz, mas a raiz é você. Como Paulo poderia ser mais ilustrativo aqui? Lembre-se de onde você veio e lembre-se da graça de Deus em tê-lo levado até onde você está. Dessa forma. Aí ele continua. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Às vezes os cristãos leem essa passagem e dizem, os judeus mereceram isso. Eles rejeitaram as promessas, mas nós as aceitamos. Por isso agora somos o povo escolhido de Deus. Paulo nos adverte contra isso. A gente não deve se tornar arrogante por sermos, né, esse ramo enxertado. Aí a gente continua aqui no tema C, cortados. Assim como a apostasia acabou maculando Israel, ela pode também nos macular. Temos visto a incrível corrupção que fez com que igrejas tradicionais se tornassem monumentos de incredulidade e apostasia. Vídeo que acontece na Europa, irmãos. Igrejas fechando para virar balada, para virar o bar. O liberalismo tem tomado conta das igrejas, né? Essa apostasia em massa tem havido lá na Europa.
E não está tão distante da realidade brasileira, infelizmente. Assim como Deus cortou os ramos de Israel, irá cortar os ramos gentios improdutivos também. Aí Paulo afirma, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. A gente deve pensar sobre a bondade de Deus, que é incrível e maravilhosa, e ao mesmo tempo que fazemos isso, irmãos, devemos considerar a severidade de Deus. Nosso Deus é fogo consumidor. E quando vem juízo, quando desce sobre os ímpios, ele é severo. Né? Deus, é aquilo que a gente já falou muito, irmãos. Nós devemos amar a Deus e também temê-lo. E nós o amamos temendo a ele, sabendo do seu poder, sabendo que ele é santo, santo, santo. Essa santidade que nós, em nossa condição de pecadores, podemos ser corroídos diante deles. Né? Lembre-se do medo que Moisés teve ao estar diante de Deus. Ele se vira, assim, porque ele sabe que ele sendo pecador, pode ser ali completamente destruído, por estar somente diante de Deus, de sua santidade ali. Aí, continuando aqui, o tópico 5º aqui do capítulo 11, a plenitude do tempo, o mistério revelado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira, nos diz o versículo 23 e 24. A questão diante de nós é se há um futuro para o Israel étnico. Deus voltará a trabalhar na história com aqueles que são judeus, katasarka, isto é, segundo a carne, como diz no grego, no original. Né? Até aqui em Romanos 11, Paulo falou de sua preocupação com seus compatriotas, né, com a Israel étnica. No decurso da história da redenção, a queda dos judeus nos proporcionou a entrada na família de Deus, como ramos de oliveira brava enxertados na raiz. Se a queda do povo judeu redundou em bem-aventurança para as nações, quanto mais sua restauração, conforme vimos. Eis porque devemos prestar bastante atenção ao que é dito aqui. À medida que introduz o tema do endurecimento de Israel, Paulo fala sobre o mistério, que, como a gente observou anteriormente, irmãos, no vocabulário paulino, empregado aqui nas suas cartas, é algo que antes estava escondido, mas agora foi manifestado por Deus. Ele sabe o quanto a ignorância é destrutiva para a piedade. Deus nos deu a Bíblia para que possamos amadurecer o nosso entendimento por meio dela, em vez de buscarmos conforto na ignorância. Aí ele afirma, irmãos, não quero que ignore este mistério, para que não se tornem presunçosos. O Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegasse à plenitude dos gentios. Paulo aqui, ele quer que seus leitores descansem na revelação de Deus, em vez de se apoiarem em opiniões pessoais. Né? Por isso que ele faz essa explicação ao final do versículo 25. As palavras até que são referências temporais, irmãos. Elas significam o seguinte, até certo ponto no tempo. E tal ponto no tempo tem dimensão conclusiva. Além desse ponto, algo muda. Então, Paulo diz que o endurecimento que aconteceu no Israel étnico, dos judeus, não seria permanente. No começo do capítulo 11, vimos que o estado de apostasia no qual os judeus caíram não era completo, nem final. Havia o remanescente ali. Paulo nos lembra de sua própria ascendência judaica como modo de mostrar que nem todos os judeus caíram e se distanciaram da aliança de Deus. Aqui ele mostra que a queda de Israel não apenas não é total, como também não é final. Não é o fim da história. O endurecimento que lhe sobreveio teve um limite histórico, o qual é até que chegasse à plenitude dos gentios. Aí vamos para Israel salvo. E assim todo Israel será salvo. No versículo 26, né? Se Paulo está se referindo a Israel espiritual, ele está se apartando aqui do modo como usa o termo Israel aqui e nos 3 capítulos anteriores. Desde o capítulo 8, Paulo tem falado sobre Israel étnico. Será que ele quer dizer todo e cada judeu aqui nessa parte? Né? É algo a se pensar, é algo muito discutido, inclusive. Aí a gente vê que a palavra todo na Escritura, irmãos, ela não funciona de maneira como usualmente nós a usamos, né? Ou para indicar todo e cada um. Eu acredito que Paulo está dizendo aqui que a parcela inteira dos eleitos de Israel será salva e que Deus virá numa nova situação histórico-redentora pelo Espírito Santo, quando o tempo dos gentios se cumprir, né? É uma perspectiva escatológica para os judeus. É isso que a gente quer dizer. Aí lemos, virá de Sião. Como está escrito, virá de Sião um Redentor que desviará de Jacó em piedade. E esta é minha aliança com eles quando eu remover os seus pecados.
Essa é uma compilação de mais uma passagem, irmãos, do Antigo Testamento. Mas o apóstolo Paulo ele elabora um sumário que toca o essencial de tudo quanto toca, quando tem ensinado, perdão, aos romanos. Né? O apóstolo tem se esforçado para mostrar aos leitores romanos ali da igreja de Roma, e a nós também, óbvio, que nós, os gentios, somos os ramos bravos enxertados na raiz da árvore. Não temos prerrogativas próprias com relação às promessas de Deus, né, que ele entregou ao seu povo no Antigo Testamento, porque o libertador, aquele que viria redimir, não veio de terras gentílicas, ele não veio da Grécia, ele veio de Sião. Essa profecia revela algo que o Messias realizará. Ela está se referindo a Israel. Israel caiu em apostasia, em inominável pecado contra o próprio Messias. E apesar disso, a obra redentora dele é que proporcionará condições para a redenção final de Israel. Em sua soberana misericórdia e graça, Deus não espera que mudemos ou inclinemos por nossa própria vontade, né, para que o atendamos. Ele que nos tira, né, da nossa desobediência para isso. Aí nós vemos aqui um chamado irrevogável. O versículo 28 vai nos dizer: quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas. Uma das histórias mais interessantes, irmãos, do Antigo Testamento que a gente traz aqui à tona é o de Jonatas, do filho de Jonatas, né, o Mefibosete, quem lembra? Que fala lá em 2 Samuel o seguinte, que fala, né, quando Saul e Jonatas foram mortos, o mensageiro foi levar a notícia a Davi, e Davi rasgou as vestes, enfim, por causa desse grande amor que ele tinha, esse amor fraternal ali por Jonatas, né? Então, ele pergunta, o que a gente vai ler em 2 Samuel 9, versículo 1. Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Todos da casa de Saul haviam fugido para se salvar. Pensavam que Davi queria matá-los para evitar outro levante, né, contra o seu reinado. Entre os parentes de Saul estava um garoto chamado Mefibosete, porque havia caído no colo da babá quando ainda era bebê. Mefibosete era manco, né, de ambos os pés. Ele havia sido levado para esconderijo e Davi enviou seus soldados ao campo para procurar pelos sobreviventes, né, de Saul. E eles acabaram descobrindo Mefibosete e o levaram até Davi. Mefibosete ficou apavorado, né, e ele estava certo de que seria morto, mas Davi o levou para casa e o tratou como filho. Davi honrou Mefibosete, não porque tivesse afeição por aquele jovem, mas por causa do seu amor por Jonatas. E essa passagem, irmãos, ela ilustra a história da redenção muito bem. Ela aponta para a história da redenção. A única razão por que fomos incluídos no reino de Deus foi o amor de Deus por seu Filho. Nossa eleição, nossa adoção é sempre em Cristo Jesus. Deus irá visitar com misericórdia a semente de Abraão a partir da linhagem de Isaac, por causa das suas promessas aos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. E nada mais. Acabando já, irmãos. Só mais um pouquinho, viu? Então, estamos aqui nos 4 últimos slides. Vou dar uma corrida. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Esse daqui é um dos versículos mais reconfortantes na Escritura quando a gente está lutando contra os nossos pecados. Quando o Senhor Deus nos dá um dom, é irrevogável, irmãos. Quando o Senhor Deus exerce seu chamado redentor sobre alguém, ele é final. Nós cremos na perseverança dos santos. Quando o Senhor Deus ele toma alguém, essa pessoa não cai de volta, entenderam? O supremo dom que nos foi dado é a graça, esse dom da misericórdia, pelo qual fomos chamados e levados para o reino. E a comunhão de Cristo, né, sendo adotados em sua família. Deus jamais, sob qualquer circunstância, irá revogar isso. Mesmo nossa desobediência, que pode desagradá-lo e provocar sua ira corretiva, não fará com que tome de volta o que nos deu. Desse modo, Deus faz promessas ao seu povo. Ele fez promessas ao seu povo. A Abraão, Isaac e Jacó. Ele os chamou e lhes conferiu dons, e esses dons também não serão revogados. A soberana eleição de Deus é eterna e final. A gente lê nos versículos 30 e 31. Assim como vocês que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles, assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora a misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Deus agraciou a nação de Israel, irmãos, mas eles se tornaram desobedientes. Eles caíram nessa desobediência. E pela desobediência deles, nós recebemos essa misericórdia. Por meio da misericórdia que recebemos,
Deus irá trabalhar para trazer sua misericórdia sobre o que estão em desobediência. Virá de Sião um Redentor que desviará de Jacó a impiedade. No versículo 26 ele nos disse isso. Ele vai dizer não ao pecado e vencê-lo por causa do seu plano redentor. Lá em Romanos 3, irmãos, Paulo vai colocar judeus e gentios juntos perante o trono do juízo de Deus. E ele vai dizer que ambos são culpados do pecado, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Aqui Paulo diz, pois Deus colocou todos sobre a desobediência para exercer misericórdia para com todos. No versículo 32. Subiu de novo meu mouse. Caramba, é difícil. Aí o tópico B, irmãos. A profundidade insondável de Deus. Paulo ele segue sua extraordinária afirmação com um santo suspiro, né, um gemido, cuja primeira palavra é um simples ó, né, falando ó, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Olha que bonito isso. Quando lemos isso cuidadosamente, a passagem torna-se quase palpável. Né? Lendo nas entrelinhas, podemos sentir as vívidas emoções de Paulo à medida que ele grafa essas palavras e esses sentimentos que nascem de sua profunda preocupação com a Israel étnica, com seus compatriotas. Né? Quando ele apresenta a promessa de Deus para a restauração final de seu povo, a sua alma geme em paixão, e o que se segue é uma doxologia, uma exaltação do Senhor Deus. A plenitude da essência da glória de Deus transcende de tal modo a capacidade humana de penetrar suas profundezas, que a gente é deixado no estado de perplexidade perante o Senhor. Eu não estou dizendo, irmãos, que estamos envolvidos em algum tipo de religião de mistério, não é isso. Onde as coisas de Deus são ininteligíveis, né? Podemos perceber o que Deus revelou até certo ponto. Quem pode alcançar essa profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, como o apóstolo vai afirmar aqui? A gente fica impressionado com pessoas que possuem uma vasta formação e, no entanto, a mente humana mais brilhante está repleta de enormes lacunas de conhecimento. A mente humana mais genial tem mais ignorância do que conhecimento. Mas na mente de Deus não há desconhecimento e ignorância. Há plena sabedoria e pleno conhecimento. Aí vamos aqui para o tema, Deus imutável. É comum essa pergunta. A oração, ela muda a mente de Deus? A pergunta em si já é a resposta. Nada pode ser mais absurdo do que pensar que nossas orações podem fazer Deus mudar de ideia. Se há algo que nossa oração faz, é transformar a nós mesmos. Se Deus estiver determinado a fazer algo, irmãos, o que o faria mudar de ideia como resultado da comunhão conosco? Estou fornecendo conhecimento, de alguma forma, a Deus quando oro? Senhor, sei que pretendes fazer isto, mas não penso que consideras inteiramente as consequências. Permita-me mostrar o que acontecerá se agirdes assim. Nada mais absurdo, né, irmãos? Quando nos chegamos em oração a Deus, dizemos, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Os seus julgamentos, irmãos, são insondáveis. Para nós, as coisas de Deus são inescrutáveis, mas louvado seja Deus, porque o Espírito as perscruta. É isso porque quando chegamos a um texto bíblico, oramos para que Deus seja condescendente com nossa fraqueza e nos dê a assistência do Espírito, tornando inteligíveis a nós os seus caminhos. A gente não ora no começo da aula mesmo sobre isso? Ou pedindo a Deus sabedoria ou discernimento para compreendermos a sua escritura? Enfim, a oração não é ela pode acrescentar sequer uma partícula subatômica ao conhecimento da mente de Deus. Eu considero ainda algo pior. Quando pensamos que podemos mudar a mente de Deus, irmãos, estamos demonstrando pensar que as intenções dele são tolas. Ou ainda pior, mas a parte do benefício do nosso conselho. Não há nada tolo na mente de Deus. Ele não precisa de nossas orações para obter mais conhecimento ou sabedoria. Deus recebe nossa afeição e reverência por meio das nossas orações, na medida em que nos curvamos perante Ele. A primeira regra da oração, irmãos, é essa. Lembre-se de quem você é. Tenha em mente a quem você está orando e quem você é. Entenderam? Aí vamos aqui para o tópico D. A mente do Senhor. Agora chegamos a outra citação do Antigo Testamento, irmãos. Dessa vez de Isaías, Jeremias e do profeta Joel. Ele começa desse modo. Quem conheceu a mente do Senhor? No versículo 34. Alguém já questionou os seus motivos? Quando as pessoas questionam os meus motivos, eu digo provavelmente que não poderão saber porque fiz o que fiz, a menos que eu lhes conte. Né? É assim com todos nós. E mesmo então, posso não estar dizendo a verdade. Né? Além disso, posso não estar dizendo a verdade a mim mesmo, porque nem sempre sei porque faço o que faço. Né?
O ser humano é uma criatura confusa, né? Você sempre está consciente dos seus motivos? Nunca consigo penetrar as câmeras secretas do coração alheio. Então, como posso saber seus motivos? Entendeu? A gente não pode sondar, irmãos, a profundeza da mente de ninguém. Mas essa inaptidão não pode nem ser comparada com nossa incapacidade de conhecer a mente do Senhor. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus. As reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos toda a palavra desta lei. É o que Moisés vai nos dizer lá em Deuteronômio 29, versículo 29. A única maneira de conhecer a mente do Senhor é se o Senhor se agradar com isso e nos revelar de forma liberal. Quando isso acontece, podemos saber com certeza que o que ele revela sobre sua mente não é incompleto ou impreciso. É por isso que eu amo a Bíblia, irmãos. Ela revela a mente de Deus a nós. É Deus se revelando a nós, revelando seu caráter, sua vontade a nós, né? Isso é maravilhoso. E nós, então, chegamos ao último slide, irmãos. Finalmente, 20 minutos. Se eu fui rápido nas outras aulas que eu dei, hoje eu compensei, viu? 20 minutos aqui. Eu peço perdão novamente aos irmãos por essa demora. Mas realmente é uma aula longa. 2 capítulos praticamente inteiros, né, que nós vimos aqui hoje. Aí vamos para o tópico E. Nada trago a ti, Senhor. Paulo continua a citação do Antigo Testamento. Ou quem foi seu conselheiro, né? Deus não tem nenhum conselheiro, irmãos, porque não precisa de conselheiro algum. Sobre o que aconselharíamos a Deus? Não vamos a Deus para dar a Ele o nosso conselho. Vamos a Deus para ouvir dele os conselhos. Quando a gente lê a Bíblia, vemos que é ela que está nos analisando criticamente, que está nos sondando. Nossa única análise nesse caso é examinar o que ela está dizendo. Então, fazer uma autoanálise do nosso coração, o que não está conformado ao que está escrito ali. A gente não pode acrescentar nada a Deus. Não estamos qualificados para ser seus conselheiros, entenderam? E aí Paulo continua. Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Tiago vai escrever lá na sua epístola, no capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Quando Deus nos dá um dom, irmãos, ele não está nos pagando por algo que nós lhe damos. O que podemos dar a ele que ele já não nos tenha dado? Essa é a maravilha da sua graça, da eleição de Deus. Ao nos eleger, Deus não está nos reembolsando de uma dívida. O dom da sua graça vem gratuitamente da abundância de sua misericórdia e amor. Aí a gente vai para o tópico final aqui, todas as coisas. A gente chega ao fim da exposição das doutrinas da graça, que Paulo havia iniciado lá em Romanos 1, irmãos. Aqui há um fechamento disso, com o anúncio do Evangelho de Deus e a justificação pela fé somente. O apóstolo descreveu a sujeição da raça humana à ira pelo fato de haver sufocado a revelação de Deus. Essa atitude levou o homem a inúmeros pecados e a corrupção radical da raça, pecados nos quais se incorreram tanto gregos como judeus. Então a gente chega ao último versículo da exposição de Paulo a respeito do Evangelho de Deus. Versículo 36. Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Nesse simples versículo, irmãos, a gente vai encontrar a síntese e a substância de tudo que a Bíblia revela a respeito do ser e do caráter de Deus. As afirmações de Paulo são precedidas por 3 sucintas expressões, cada uma das quais em si mesmas plenas de significado. Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. Essas 3 partículas nos ensinam sobre a natureza de Deus. Por meio delas, o apóstolo está dizendo que Deus é a fonte e o dono de tudo que há. Ele é também a causa última de tudo que acontece. É o que vai nos dizer a Confissão de Westminster, né? Qual que é o fim do homem? É glorificar a Deus e gozá-lo eternamente. E tudo que acontece ocorre pelo exercício de sua soberana vontade. Deus não é apenas um meio para todas as coisas. Ele é também o fim e o propósito de todas as coisas. E glória a Deus por isso. Amém. E nós chegamos ao fim da nossa aula mais extensa de todos, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Alguma dúvida? Fiquem à vontade, o pessoal já está louco para finalizar a aula. Sem dúvidas, então, vamos bater nossa fotinho só. Todo mundo dando aquele sorrisão bem bonito, ligando as câmeras. Vamos lá. X. Aí, maravilha. Irmãos, muito obrigado pela atenção de vocês. Novamente, perdão por ter demorado tanto, por ter enrolado tanto. Um absurdo ter finalizado a aula nesse tempo aqui. Eu peço novamente perdão por isso, tá bom?
E agradeço a presença dos irmãos, a atenção que vocês tiveram comigo hoje, tá bom? Estou à disposição, se tiverem maiores dúvidas, vocês têm meu contato lá no WhatsApp, e a gente vai conversando, perfeito? Ok. Deus abençoe. Boa noite, amém. Obrigada. Boa noite. Boa semana a todos. Amém. Amém.